Olha, talvez você concorde, talvez você discorde, que eu vou falar agora e tudo bem. Mas vamos ser realistas aqui. Padrastos são homens que nunca elas namorariam ou teriam relacionamentos se elas não tivessem filhos. Olha, eu sei já que totalizar tudo é perigoso, eu sei que existem milhões de famílias com padrastos incríveis, com relações construídas na base do amor mais puro. Só que, cara, não é desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, é um lado que elas tentam esconder ou até mesmo falam abertamente sem nenhum filtro, que se fosse um outro tempo, quando elas estavam na juventude, né, no auge da beleza, isso, aquilo, elas nunca iriam escolher o parceiro que elas estão agora para ter um relacionamento, né? O cara é o padrasto, porém, será mesmo que ele foi escolhido para ser um parceiro ou para ter uma solução naquele momento? Essas mulheres encontram tanto autoestima porque devia capsular e vender. Sim, amigas, essa trend, deixa eu falar aqui logo pra vocês qual é a trend. Essa trend aí de que, eu vou ser padrasto de fulano. Aí na outra foto ela coloca, eu sou a mãe de fulano, você não vai andar na minha casa, você não vai conhecer meus filhos, você não precisa ser o pai deles porque ele já tem pai. Por que o pai não tá contigo, amiga? Por que o pai não tá contigo? Porque tu fazer uma trendzinha dessa tentando chamar a atenção, é só pra chamar a atenção do teu ex. É aquela mesma coisa, diga como você quer voltar com o ex sem falar que você quer voltar com o ex. Amiga, deixa de ser anta, deixa de ser uma tonhona, que homem não quer ser pai do filho dos outros, não. Mas antes de colocar a minha opinião sobre esse assunto, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar qualquer coisa aqui no vídeo, como açaí, pão de queijo e também a respeito do tema. Sempre coloque 2 comentários para engajar muito o vídeo, para entregar para mais pessoas. E também, se você está no seu smartphone, ter a opção de hypar o vídeo, que ajuda muito aqui no algoritmo no YouTube. E se você fizer todas essas coisas, eu vou deixar um like no seu comentário. Essa questão toda que eu quero conversar com vocês, que surgiu nas redes sociais, que eu fiz uma análise, um estudo baseado em que a gente vê muito por aí, né, às vezes de vídeos de mulheres que admitem abertamente ou deixam nas entrelinhas, que a presença daquele parceiro trouxe uma espécie de comodidade, uma solução, uma segurança naquele momento. E é fato que a gente repara, principalmente quando é homem, que, cara, ela só escolheu você pra ser o padrasto, pra você estar naquela relação, não por conta do amor romântico, né? Mas aquela questão do suporte, da estabilidade, muitas vezes, se não todas as vezes, é financeira, de ter alguém ali, um pilar pra ajudar a cuidar, muitas vezes, das crianças. E aí vem aquele ponto central que elas não gostam de discutir. Será que para uma mulher que já tem filhos, a lista de prioridades na hora de escolher um parceiro muda? Será que a busca pelo príncipe encantado na adolescência dá lugar à busca por um bom parceiro de equipe? Aquela busca agora de um homem bom, trabalhador, aquele homem provedor em tudo daquilo que ela quer que ele faça? Será mesmo que se fosse lá atrás, na juventude dela, que ela ficava com um, com o outro, né? Não tô julgando o passado dela, longe disso, cada um faz o que quiser, mas a gente vai sofrer as consequências de tudo que a gente faz. E eu também reparei, possivelmente você já notou isso, que geralmente os homens que são padrasto, não totalizando também, mas vai ver que a maioria não são homens, como eu posso dizer assim, que tem uma postura de autoridade na relação. Muitas vezes eles são o famoso pau mandado, sabe? Eles não têm opinião pra nada, eles fazem tudo o que elas querem, fazem um papel de pai que não são, tendo toda a responsabilidade, aquela carga de criar uma criança sendo que não é dele. Não me entendam mal, não é desrespeitando aquela estrutura de família, mas querendo ou não, quando eles entram num relacionamento com uma mãe solteira, com uma mulher que já tem filho, ela joga nas costas dele uma responsabilidade que ele não planejou, né, de ter um filho, de criar um filho. E eu notei muito que, geralmente, as mulheres que, né, jogam nas redes sociais, abertamente, falam abertamente que se fosse há uns anos atrás que ela não tivesse filho, ela nunca ia escolher aquele cara como parceiro. Porque, cara, ele é muitas vezes uma figura que não tem aquele atrativo que ela almeja no homem. Ele é apenas aquela questão da estabilidade financeira. Não é que ele ganha um rio de dinheiro, mas ele ganha um dinheiro que, como ela consegue manipular muitas vezes ele, eu também tem uma questão que esses homens, na grande maioria das vezes, são carentes, né? Nunca tiveram relacionamentos, ou se já tiveram, ficaram frustrados. Aí quando aparece uma oportunidade, uma mulher que dá uma atenção pra eles, que geralmente consegue manipular ele em certas situações, ele acaba se prendendo a ela tanto que faz de tudo na relação para agradar ela e o filho dela. Porque é só pegar essa imagem desse homem, o padrasto, aquele que tá lá pagando a conta, ajudando com as crianças, sendo responsável da situação toda, uma carga nos ombros dele que ele não queria. Agora imagina ela no começo da vida, ela com 20 e poucos anos, sem filhos, com a vida toda pela frente. Aí esse cara aparece. Será mesmo que ela ficaria com ele? Sejamos honestos aqui. Se tem alguma mulher também, sejamos honestos aqui. Será mesmo que ela ficaria com ele?
Olha, eu sei que essa pergunta incomoda, mas é ela que a gente precisa responder com honestidade. Porque quando a resposta é não, aí a gente tem um problema que vai muito além do relacionamento em si. E o mais surpreendente é que muitas mulheres respondem isso de voz alta. E eu não estou inventando, é só você dar uma pesquisada em vídeos curtos nas outras redes sociais ou até mesmo aqui. Tem vídeos de pessoas fazendo entrevistas, até mesmo elas fazendo trends de vídeos falando sobre relacionamento, isso, aquilo. Tem comentários em redes sociais onde você vê nitidamente mulheres falando abertamente: olha, ele não é meu tipo que eu namoraria antes de ter filho, e só estou no relacionamento com ele pro meu filho ter um pai, uma figura paterna, entende? Então, não é julgamento, é apenas uma observação, e a observação diz o seguinte: quando a vida muda, o critério de escolha muda junto, e às vezes o homem que entra não foi escolhido. Ele foi apenas recrutado. Antes dos filhos, o critério era: me atrai, tem química, a gente se diverte tudo, tem ambição, me faz bem, aquela famosa aventura, aquele frio na barriga. Cara, quando tem filhos, a gente nota muito por aí, as pessoas não querem aceitar, mas é fato. O critério também muda completamente. É mais como fosse um pilar na relação, uma âncora, e geralmente elas usam sempre esse argumento que elas não querem um marido, um esposo, um namorado, elas querem uma figura paterna, elas querem uma figura masculina pros filhos delas. E elas sempre vão escolher um tipo de homem que tem um perfil bem específico, que na minha opinião, é apenas a minha opinião, que aceita encarar essa situação, enfrentar essa aventura com ela, e que fica mesmo quando ele não deveria. É isso aí, mulherada. Até onde vocês sabem, eu sou confiante e uma excelente companheira. Ele costuma geralmente ser um cara bom, sério, no sentido mais literal da palavra. Ele é prestativo, não gosta de conflito, gosta de cuidar, que gosta de sentir que faz diferença na vida de alguém, e ele tem um coração grande. E isso não é defeito, mas pode se tornar uma vulnerabilidade. Porque se esse cara entra nessa família olhando pra tudo aquilo e pensa: cara, eu posso ajudar, eu posso ser o cara que faz a diferença aqui, eu posso ser um pai pra essa criança, eu posso ser o homem que ela quer. Só que a gente sabe que é quase em todas as vezes por interesse. Aí começa assim: ele vai pagar a conta, vai quitar as dívidas dela, levar a criança no médico, levar a criança na escola, ter uma alta responsabilidade sobre aquela criança, estar presente de um jeito que talvez o pai biológico nunca teve coragem de ser. E aí vai passando o tempo e ele começa a perceber uma coisa estranha. Ele tá dentro da casa, mas não tem voz. Grande parte das vezes acontece isso. Ele paga as contas, mas as decisões importantes ninguém pergunta pra ele. E geralmente, esse homem, o padrasto, parece assumir um papel mais de passivo na relação toda. Ele é o cara que não quer confusão, aceita de tudo pra parecer um bom homem exemplar, aquele homem que, aos olhos dele, que ao ver dele, ela escolheu realmente para ter um relacionamento. E quando a ficha dele cai, ele vê que ele foi apenas usado, manipulado numa relação que ele acreditava que foi escolhido por mérito, né? Por ser um homem certo, um homem exemplar, mas ele vê que ele só foi escolhido, entre aspas assim, para fazer um papel de uma figura masculina, de um cara provedor, de uma relação que outrora, se as condições fossem outras, no quesito relacionamento, no quesito química, ela nunca iria escolher ele. Então por aí que a gente vê que muitos homens acabam até colocando meme, orientando homens que não compensa você ser padrasto nas condições que eu falei pra vocês, que não tô totalizando, não tô colocando todo mundo em uma caixinha, que lógico que existem relacionamentos que a pessoa, que a mulher gosta do homem de verdade, escolhe primeiro na questão do relacionamento e depois na questão toda da família e tal, só que na porcentagem que eu vejo, principalmente em vídeos, em relatos de pessoas até próximas a mim que eu conheço, que elas falam abertamente que escolhem o parceiro que elas estão agora, não pelo fato delas amarem ele de verdade para construir uma relação a dois, enfim, que, né, elas querem sempre um porto seguro, né? Aquela promessa de um porto seguro, aquela estabilidade, aquela questão de ter uma figura masculina, uma figura paterna para os filhos delas. Por isso que a gente vê uma onda de homens que, quando vê situações que não compensa mais você ser padrasto nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje que a gente vê muito por aí, falsa acusação, medida protetiva, só estar com você por aquilo que você tem a proporcionar, e situações que outrora, né, um passado lá atrás, ela aproveitou isso, aquilo, aí eles enxergam que eles são meio que um prêmio de consolação naquela situação toda, naquele relacionamento. Então é nítido que essa frase que eu vi nas redes sociais, que o padrasto, os homens, nunca seriam escolhidos para relacionamentos, para namoros, se as mulheres não tivessem filhos, é uma verdade difícil de aceitar na parte delas, mas é fato, cara. Não são todos os relacionamentos, mas na maioria, e na maioria eu digo na porcentagem muito alta, é fato.
Eu sei que vai ter homens aqui dizendo, eu conheci uma mulher que tinha filhos e foi super bem, eu me dou bem com o filho dela, isso aqui ela me ama de verdade. Beleza, cara, você pode ser uma exceção de milhares, mas o que sempre acontece é que homens que passaram por relacionamentos com mulheres que tinham filhos e eles assumiram uma responsabilidade altíssima naquela relação e eles enxergaram que eles estavam no relacionamento por apenas interesse de uma parte, porque quando era para ele colocar limites, quando era para ele ter uma voz na relação, ele era ofuscado, ele já começava a jogar na cara. Você não é o pai da criança, você não tem nenhuma voz, você não tem autoridade para fazer isso ou aquilo. Então o relacionamento acaba sendo mais um risco, uma coisa mais arriscada do que propriamente uma coisa benéfica para os homens. Então, no fim das contas, a pergunta que eu fiz, aquela provocação que eu falei lá no começo do vídeo, tem sim, vocês aceitando ou não, o fundo de verdade em muitos casos. A realidade é que as circunstâncias, a conveniência, o interesse, muitas vezes só está atrelado naquela situação que a pessoa se encontra e não propriamente dito aquilo que ela queria na relação, mas sim por puramente conveniência. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa, ou até mesmo se você já passou por uma situação parecida, comente aqui nos comentários. E também, se vocês gostam dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, tem algumas formas que podem me ajudar financeiramente. Tanto no Valeu Demais, no Apoia-se, lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui no canto dos vídeos, copiando e colando o Pix, que todos estão na descrição. E da forma grátis, que não vai te custar absolutamente nada, não vai cair o seu dedo, que é deixando o seu like, comentando no vídeo, qualquer coisa aleatória ou a respeito do tema, fica à vontade. É só para engajar mesmo o vídeo e se inscrevendo no canal e compartilhando com algum amigo. Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.